Nós podemos sentar enquanto nós meditamos nessa palavra e meditamos no nosso coração, naquilo que nós cantamos nessa noite, porque não há maior batalha, amados, que a batalha interna que nós temos. Nós, às vezes, culpamos as pessoas, culpamos as situações. Dizemos ainda que o diabo nos preparou cilada e ele realmente nos prepara, mas nós ainda acreditamos que a maior guerra que nós precisamos liberar todos os dias está dentro de nós. É uma guerra interna. É uma guerra que nós precisamos todos os dias acordar na presença de Deus para vencer as batalhas todas que acontecem aqui na nossa alma. Elas começam aqui. É aqui onde nos ferem, é aqui onde nos insultam, é aqui onde nós sentimos inseguranças, é aqui onde está o medo, é aqui onde está o desespero, é aqui onde está a tristeza. Então não vamos parar de olhar para fora, vamos parar de olhar as circunstâncias, porque somos nós que determinamos se vamos querer viver aquilo que a vida nos traz, ou simplesmente nós vamos colocar a nossa vida na presença de Deus todos os dias e dizer, Senhor, Tu tens liberdade nessa guerra interna. Porque no final sou só eu e Tu vencendo essa batalha. Amados, quando nós entendemos esse princípio, quando nós conseguimos entender que o que está fora da gente não pode nos determinar, e o que está fora da gente não tem poder de nos atingir se nós nos posicionamos com Cristo. Nós vencemos, somos vencedores já. Porque a cruz nos trouxe essa certeza que nós somos vencedores através de Cristo, crucificado e ressurreto por nós. Então, quando nós acreditamos nisso, amados, a vida fica leve. E quando nós colocamos esses princípios em práticas, a vida vai ficando leve. Porque nós nos responsabilizamos por ela. A gente sabe que nós somos os responsáveis e dentro dessa responsabilidade, nós temos a força e a unção. Repita comigo, força e unção. Que é isso que o Espírito Santo nos dá. Força e unção para vivermos aquilo que Deus já planejou para a gente viver nessa vida. É simples. É muito simples. Nada complicado. Isso se chama Evangelho. Hoje, Dia das Mães. Aliás, parabéns a todas as mães que estão aqui, que tiveram a coragem de sair dos seus ninhos e vir com suas crias. Algumas de vocês estão aí com os filhos, estou vendo aqui. Outras vieram sozinhas, mas eu sei que passaram um dia com seus filhos, um dia especial, onde nós vivemos esse dia, lembramos e celebramos a maternidade. É tão bom quando nós mulheres entendemos que o nosso chamado número 1 nesta vida é a maternidade. Não tem outro que exija o primeiro lugar. Quando nós entendemos que esse é o nosso primeiro chamado, e algumas vão ficar assim, como assim, pastora? E se eu não quero ter filhos? E se eu não posso ter filhos? Eu lhe digo em nome de Jesus, as coisas estão nas mãos de Deus, amém? Mas nós precisamos entender que se formos chamadas a sermos mães, se formos chamadas a gerar vida, em primeiro lugar precisa estar a nossa maternidade. Porque esse deve ser o nosso primeiro ministério. Para mim é muito cômodo falar sobre maternidade, porque tive 3 filhos, né? Eu acho que quem arrepia só tem um, né? Então eu inventei mais 2 e não me arrependo. E pelo meu marido eu sei que teríamos mais 2. Mas como ele não é a mulher, né? Graças a Deus. Então nós decidimos, Deus nos deu 3. A gente não decidiu, Deus nos deu 3 filhos. E nós então vivemos esse desafio como família. Essa semana nós tivemos em Gramado, de quinta a sábado. Nós tivemos ali no Teach Beyond, servindo ao ministério em que nós somos chamados a servir também, como a Igreja Família de Deus. Foi um momento muito especial, onde nós nos reunimos com os nossos irmãos, renovamos as nossas
visões sobre o ministério. O pastor Eli esteve pregando também, trazendo justamente uma palavra sobre família. E nós, quando olhamos as famílias, Fabiano falou isso lá, ele falava como as famílias, e isso foi um tema tratado também no nosso congresso ano passado, ali também em Gramado, como Deus sempre chamou famílias imperfeitas para os seus planos perfeitos. Em nenhum momento Deus chama pessoas perfeitas, dentro da nossa visão de perfeição, para servir a Ele. E aí ele fez uma lista das famílias bíblicas, por onde nos olhamos, as grandes famílias, Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Nós olhamos uma lista de coisas que nada tinham a ver com aquilo que se esperava de uma família real, uma família em Deus, uma família temente a Deus. Há ali listas de abusos, de abandonos, a lista de coisas erradas, decisões erradas, de mortes, de assassinatos, de traições, enfim, a lista é longa. Mas nós achamos que para nós servirmos ao nosso Deus, nós precisamos ter as nossas vidas. Tem um erro geral, principalmente aqui no Brasil, as pessoas acreditam que para servir a Deus e para vir para uma igreja, elas precisam primeiro arrumar a vida. Eu não sei de onde tiraram isso. Não sei qual é o evangelho que foi pregado a essas pobres criaturas. Porque a igreja é um chamado ao ser humano a entrar dentro de um propósito. Deus traz transformação à nossa vida. Amém? Amém? Esse é o desafio. Mas nós, amados, entenda isso, porque a gente insiste em querer acreditar naquele conto que nos fizeram. Nós não temos poder nenhum de transformação própria, de autotransformação. Sabe, eu quero que você coloque a mão aqui no seu peito e diga assim: eu não tenho poder de mudar nada dentro de mim. Com suas forças, não. Não tente. Ah, eu tenho vontade. Ah, eu tenho força interior. Amados, que engano. Força interior acaba ali na esquina quando vamos indo para o supermercado, fazer as coisas corretamente e no meio do caminho nos atravessa algo e a gente já esqueceu da força interior. Amados, somente o Espírito Santo nos habitando, Deus preparou um sistema onde Ele planejou, Ele mesmo, na terceira pessoa da Trindade, vir nos habitar para que essa transformação e esse propósito fosse possível dentro de nós. Quando nós temos o Espírito Santo regendo a nossa vida, quando nós deixamos o Espírito Santo fazer a sua obra, então nós vamos ver as transformações acontecendo. A única coisa que nós precisamos é dar lugar a que Ele nos habite, que Ele nos oriente em todas as situações. Entende? E para isso tem a palavra, para isso você está aqui no domingo para ouvir a palavra. E não só para, sim, foi tão bom o culto, nós louvamos a Deus, nós adoramos, nós sentimos a presença, amados, isso é só a segunda parte é a cereja do bolo. Porque o bolo mesmo é a gente ouvir a palavra, que ela entre nos nossos ouvidos e no nosso coração, a gente saia desse lugar com vontade de viver aquilo que nós ouvimos. E clamar e dizer: Senhor, me ajuda a ser melhor mãe. Senhor, me ajuda a ser melhor esposo. Senhor, me ajuda. Espírito Santo, transforma meus desejos. Que eles estejam alinhados contigo e que eu possa me transformar nisso que a minha família precisa que eu seja. Oh, glória a Deus. Então nós vamos ver a verdadeira transformação. Eu tenho visto tantas vidas transformadas aqui nesse lugar. Quando olhamos para a Bíblia, falando em transformações e em maternidade, nós vemos uma história muito, como eu vou dizer, muito interessante. E cheia de controvérsias, cheia de coisas que a gente fica pensando e questionando, mas a gente vai entendendo o que Deus estava fazendo. E eu convido que a gente abra as nossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 13. Sabe que Israel, quem eram os juízes? Vou lhe falar brevemente para a gente se situar no momento bíblico. Os juízes
foram homens e mulheres, aliás, uma só mulher, Débora, levantados por Deus para organizar o povo judicialmente, ou seja, com justiça, legislar leis justas, baseadas na Torá, na Bíblia, na saída do Egito e na entrada de Canaã. Então, quando eles se estabelecem na Terra Prometida, eles precisam de lideranças para que as coisas se organizem, imagina, né? Pessoas organizando uma sociedade sem lideranças. Eles precisavam de alguém que estivesse ali para corrigir, para dirigir os desordens de todo tipo que surgiam entre o povo. Então, Deus estabelece os juízes sobre Israel. Dentro desses juízes, nós vamos ler essa história deste juiz. Juízes capítulo 13, nos fala da história de Sansão. E aí você vai logo se lembrar dessa história, porque junto com ele está uma mulher, Dalila. Então, eu quero que a gente leia um pouco essa história. Diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Preste atenção, tinha mulher estéril. A mulher não podia ter filhos. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril. Gente, a Bíblia não cita sequer o nome dessa mulher. Ela era mulher de Manoá. Não sei que nome tinha. Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha que profecia vem para essa mulher. Então a mulher foi contar tudo ao marido. Segunda parte da história. Vou lá contar ao pai desse filho. Um homem de Deus veio falar comigo, disse a mulher. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo. E ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu consagrado a Deus. Então Manoá orou ao Senhor, um homem temente a Deus, dentro desse caos que vivia Israel. Lembrem, diz que Israel voltou a fazer o que era errado aos olhos do Senhor. Dentro do caos está Manoá e sua mulher. Diz que Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro, diz o pai, que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Ele acreditou na sua mulher. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus, quando a Bíblia diz anjo de Deus, está falando de Cristo. Tá? Não está falando de qualquer anjo. Está falando de Cristo, está falando do próprio Deus descendo à terra. Diz assim: o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo, e Manoá, seu marido, não estava com ela. Mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui, diz ela. E Manoá levantou-se e seguiu a mulher, e quando se aproximou do homem, perguntou: fostes tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? E o anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei. E aí ele segue dizendo, vamos para o versículo 15. Manoá disse ao anjo: gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. E olha o que Deus diz para ele: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo: qual é o teu nome, para que prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? E olha o que o anjo do Senhor responde a ele: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Esse é o nosso Deus.
Então Manoá apanhou um cabrito, e aí eu vou contar a história. Porque então ele oferece ali, e eles percebem que eles viram a face de Deus, e diz, nós vamos morrer. E a mulher diz assim, calma, se Deus tem um plano conosco, e apareceu a nós, tudo bem, nós não vamos morrer, porque senão que graça teria? Então eles realmente não morrem. Então Sansão é gerado no ventre daquela mulher, e ela segue à risca tudo o que o anjo do Senhor lhe fala de como ela se prepararia para engravidar e para gerar aquela criança. Porque quando nós olhamos a história de Sansão, nós vemos que ele foi um homem que se caracterizou pela força. Sansão foi um super-homem. Eu acho que os quadrinhos e aqueles, como é que chama, coisa com os super-heróis americanos, eles se inspiraram em Sansão quando fizeram essa história do super-homem, porque ele era um homem com muita força. Diz que em determinado momento ele matou 1000 homens com suas forças, com a sua força braçal. Era um homem tomado. Agora, amados, diz que a força de Sansão estava no fato dele ter um voto nazireu. Não cortava os cabelos desde que tinha nascido, não tinha passado navalha nos seus cabelos, era cabeludo, não tomava nem no fruto da videira, nem suco de uva, podia tomar nenhum tipo de bebida alcoólica, e não podia tocar em cadáveres, enfim. A lei de nazireu tinha várias coisas, entre elas a purificação, a santificação ao Senhor, um homem totalmente consagrado a Deus. Mas a força que Sansão tinha, Deus tinha enviado uma unção sobre ele. Não era a força de um homem que tinha músculos, era a força de um homem que tinha recebido uma unção especial para derrotar os filisteus que estavam ocupando o território de Israel. Então, Deus levanta aquele homem como um sinal de que Deus ainda estava com o seu povo, apesar de ele estar fazendo as coisas erradas. Só que esse homem, no meio do caminho, Sansão começa a cometer uma série de erros. E ele vai se desviando do propósito de Deus. Vai se desviando. Ele vai lá atrás de outra mulher, lá nos filisteus, quando ele não podia buscar mulheres fora do seu povo. Ele vai na casa de uma prostituta em determinado momento. Vamos resumindo a história. Ele se torna um homem promíscuo. Então, quando nós olhamos, eu fico olhando a história de Sansão, porque é uma história que passou por tantas coisas. Ele termina na mão dos seus inimigos, sem os olhos. Em determinado momento, Dalila é usada, aí entra Dalila na história, né, para cortar o seu cabelo, e ela descobre que dali vem a força dele, e Dalila, enquanto ele dorme, corta os cabelos dele, e ele perde as forças. E quando ele perde as forças, então os seus inimigos arrancam os seus olhos, ele fica cego, diz que os seus olhos foram arrancados, e ele é levado acorrentado, preso dentro do povo filisteu. Só que no meio da aflição, então Sansão clama ao Senhor, acorrentado, cego, sem forças, com seu chamado pelo chão. Ele clama ao Senhor e diz, Senhor, Deus de Israel, se tu me deres força de novo, eu vou cumprir o meu chamado. E Deus começa um processo de restauração, quebra o silêncio, vem saltando as muralhas, transbordando as muralhas, vem vencer o meu coração. Que é isso que Deus faz com Sansão. Ele vence o coração de Sansão. E Sansão então se rende ao propósito de ser um juiz. E ele sacrifica a sua vida para que seu povo seja vitorioso. Porque diz que em determinado momento, no final da vida de Sansão, ele cego, sem forças aparentemente, mas Deus já tinha voltado a dar-lhe unção, porque ouviu o arrependimento. Os inimigos tomam ele como um palhaço de circo, quando todo o povo estava reunido no templo do deus Dagon, e diz que trazem Sansão como para rir dele. Olha aí, esse é o homem, aquele que matou 1000, olha no que se converteu, num palhaço de circo. Mas Sansão, mesmo cego, sabia que aquele templo tinha 2 colunas, e ele se para no meio dessas 2 colunas, e ele clama a Deus, e diz, Senhor, eu vou morrer aqui,
mas eu vou terminar fazendo a tua vontade, que é o que realmente me interessa. E ele se para no meio das colunas e com as mãos, e mesmo acorrentadas, se apoia nas duas colunas e começa a voltar aquela força da unção. E ele começa a forçar aquelas colunas e a forçar, as colunas cedem, todo o templo cai e todo mundo morre. E assim termina a história dos filisteus, pelo menos nesse capítulo. Sansão também morre ali, sim, é um final trágico, mas ele cumpriu a missão pelo qual aqui no início ele foi chamado a fazer dentro do ventre da sua mãe. Sabe, quando eu olho para a mulher de Manoá, mãe de Sansão, eu vejo que Deus confia propósito através de uma mãe. E mães que nós que estamos aqui, mães em potencial, meninas que um dia serão mães, ou talvez não sei. Mas Deus coloca e confia um propósito quando nós geramos uma vida no nosso ventre. O anjo não falou primeiro a Manoá, ele falou a mulher de Manoá. Foi a mulher que foi chamada a ouvir a voz do anjo. O texto nos diz em Jeremias também, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Está falando de quando nós somos chamados, Deus já nos olhou dentro do ventre. Pensa que quando tu eras um feto desse tamaninho, mas é só um fetinho. Deus já estava com os olhos colocados em ti no ventre da tua mãe. Esse é o nosso Deus. O único caso nas Escrituras em que Deus dá instruções específicas é nesse caso de Sansão. Deus diz à mãe, olha, não beba vinho, não isso, não aquilo, não toque em cadáveres, se mantenha pura, porque há uma geração vindo dentro do teu ventre que será usada de uma maneira muito especial. Então existiu uma estratégia divina aqui, no envio do anjo, a mulher. Deus não começa com a criança, Deus começa com a mãe da criança. Olha que confiança Deus deposita na mão de uma mãe. Porque antes de levantar um libertador sobre o povo de Israel, Deus forma o ventre que vai gerar aquele libertador. A mesma coisa aconteceu com Maria. Ela era uma menina, Deus prepara Maria antes de trazer Jesus. Sem Maria não existiria Jesus? Claro que não. Deus precisava um ventre. Deus precisou de uma mulher para trazer salvação a esse mundo. Agora, amados, se olharmos para a família, e aí nós vamos ver as nossas famílias, como um sistema que Deus fez, nós falamos dos sistemas de Deus, a família é um sistema que Deus fez. Se nós olhamos a família para nós seres humanos como um sistema onde nós nos desenvolvemos como seres humanos, onde nós nos desenvolvemos dentro de uma mulher para vir ao mundo. A fábrica começa fora dela, é verdade. A fábrica não é dentro da mulher. A fábrica começa fora dela, no homem. Mas a fábrica toma plano e forma dentro da mulher. É ali onde as coisas se concretizam. O pai, claro que é fundamental. Quando a gente diz mãe é tudo, estamos mentindo. Para existir uma mãe, e às vezes eu vejo as mães dizendo assim, eu quero homenagear esse homem que me fez mãe. E aí não é o marido, é o filho. Mas eu sempre olho e digo, mas sem o marido, coitado, não existiu filho. Mas esse homem é ruim, mas pelo menos fez um filho. Então nós precisamos como mulheres entender que mesmo que a maternidade, para algumas de nós, algumas de vocês, tenha sido um fardo ou um desafio, não vou falar fardo porque é uma palavra muito forte, mas um desafio que tivemos que viver sozinhas, estou falando aqui da comunidade, nós precisamos entender que para esse desafio acontecer precisou um homem. Mas ele Mas precisou. Dentro do plano de Deus, Deus criou assim. E nós precisamos aceitar isso. O pai, porque o pai, amados, é o impulso da vida. O pai é o impulso que fecunda a direção para fora da nossa vida. É ele que marcará o sim para que a vida comece e também trará com ele a confirmação e a toda estrutura que o lar precisa para existir está no homem. A vida entra através do homem, mas a mãe
é o campo onde a vida se desenvolve. Ela é nutrição, ela é vínculo. Ela é organização emocional e corporal para um ser humano. Deus prepara o campo na mãe para que um libertador nasça sobre o povo de Israel. Num sistema familiar, quem recebe a revelação primeiro se torna o portador da visão para o sistema inteiro. E foi isso que aconteceu com a mulher de Manoá. Ela teve uma visão. Ela trouxe essa visão para aquele homem e o homem aceitou. E ali começou uma história onde Deus começa a desenvolver o seu plano a partir de um homem e de uma mulher consagrados e tementes a Deus. Então, quando a mãe está alinhada espiritualmente a Deus, quando a mãe está num propósito, quando a mãe entende que ela tem um ventre com destino, com propósito, ela funciona como uma antena que capta o chamado antes que os demais percebam isso. Nos tornamos essa antena parabólica dentro da nossa casa. Lembra da antiga antena parabólica? Nós nos tornamos uma antena quando nós estamos alinhadas espiritualmente com aquilo que Deus quer fazer dentro das nossas famílias. Então, o sistema familiar todo se orienta a partir disso que a mãe determinará se a família se alinhará a Deus ou não. Ah, não, mas é o homem, o sacerdote do lar. Sim, claro que sim. Mas é a mãe que vai decidir se ela vai estar alinhada aos sacerdotes desse homem, se ela vai estar alinhada ao propósito de Deus para essa família, se ela vai estar alinhada ao propósito de Deus para esse filho, é a mãe que vai decidir. Sabe? Sem o pai, a vida não começa com força, mas sem a mãe, a vida não se sustenta, senão a paz que ela gera. Como mães, nós precisamos ser geradoras de paz dentro dos nossos lares. Sabe? Muitas vezes nós perdemos a paciência quando estamos no meio da maternidade, porque às vezes eu olho as meninas, né, tendo filhos e fico olhando e digo, que privilégio, porque algumas de nós de 50 para cima não tivemos nem uma mãe do lado para nos ajudar, né? E às vezes eu vejo todo o suporte da família, que bênção isso! Que coisa, que bênção, amadas. E eu digo às meninas, tenham que vocês consigam enxergar o privilégio que Deus está dando a vocês quando vocês têm uma família que apoia. Uma família que está ali, que está diante das necessidades sendo cuidadora por vocês. Isso é uma bênção tão grande, porque quando há alguém que cuida da mulher, quando há um homem que cuida daquela mãe, quando há um homem que está cuidando daquela mãe, que se chama marido, por sinal, quando há uma mãe que está cuidando daquela filha também, quando há um pai que está cuidando daquela filha que vai gerar aquele filho, essa mulher sente paz no seu coração. Quando a mulher sente paz no seu coração e segurança, são duas coisas que nós precisamos para ser mães. Paz e segurança, alinhamento. Isso se chama alinhamento espiritual com o propósito de Deus. Quando nós temos uma mulher nessas condições, nós vamos ter o propósito de Deus encarnado na terra. Nós vamos ser aquelas que vão facilitar o propósito eterno de Deus aqui na terra. Então você diz assim, você às vezes está lá lavando sua louça, fazendo sua comida, dizendo para estas inúteis que não fazem nada, aqui estou eu me sacrificando. Você tem que parar e pensar assim, esse é meu ministério número 1. O resto é a cereja do bolo. Profissão, cereja do bolo. Realizações pessoais, a cereja do bolo. Ah, mas eu queria fazer 1000 coisas. Cereja do bolo. Porque no final da vida, o que vai contar é aquilo para o qual nós fomos chamadas. E se Deus deu a nós a responsabilidade de gerar uma vida, olha que tremendo, algo que o mundo já não tem nenhum valor. Aqui estamos falando de plano de Deus. O mundo se alinha com outras coisas. Nós estamos falando há domingo sobre isso. O mundo se alinha com 1000 coisas que vão na contramão do sistema de Deus. Mas quando nós estamos alinhados com Deus, amados,
Nós entendemos que tem coisas que para o mundo não tem valor, como um ventre, como uma mãe, como um filho que é gerado. Mas para nós, que somos filhos de Deus, que somos famílias chamadas a transitar o eterno propósito de Deus para nós e para o plano que Deus tem com a humanidade, nós entendemos que nesse propósito está a mulher ser mãe de alguém nessa vida e ser mãe cumprindo um chamado. Que tremendo! Ser mãe não é apenas criar, é administrar um design eterno dentro de um sistema que depende desse alinhamento. Então você não está criando apenas um filho. Você está formando um propósito de Deus aqui na Terra. Ah, queridas, como eu gostaria, eu como pastora dessa igreja, ministrando há tantos anos, mulheres, meninas, adolescentes, jovens, sou uma das que levantei sempre a bandeira de antifeminismo, justamente por ser uma ex-feminista, né? Feminazi, né? Então, quando eu entendo que o feminismo não está alinhado ao propósito de Deus, e digo com todas as letras como quem já levantou essa bandeira, entendo a importância do feminismo, sim, como cidadãs, mulheres cidadãs, mães, direitos das mulheres a gerar seus filhos em paz, o Estado também tem que dar esse direito. Mas quando eu entendo que o feminismo quer prescindir dos homens, que o feminismo quer ridicularizar a figura masculina, que o feminismo quer acabar com a figura masculina, pisotear a figura masculina, eu choro porque eu digo assim, Senhor, quanto trabalho temos pela frente como filhas e servas tuas, restaurando a alma da mulher, restaurando o propósito da mulher nesse mundo. Sabe, quando olhamos para a história da mulher de Manoá, da mãe de Sansão, nós vemos que a formação começa antes que o filho entenda. O feto está aqui. Ele não sabe o que está acontecendo, pelo menos é o que a ciência acha. Eu não acredito nisso. Eu acho que o filho sente tudo que uma mãe sente. Quando nós sabemos que um feto consegue sentir tudo que uma mãe sente, nós vemos também, então, que a formação começa antes que o filho entenda. Precisa haver uma mãe que se prepara para isso. Porque se eu sei que tudo o que eu sentir, meu filho vai sentir. Se eu sei que tudo o que eu viver, meu filho vai sentir. Se eu sei que as minhas vivências com esse homem que eu escolhi para ser pai dele vai afetar esse filho, eu preciso então ter um planejamento muito. E algumas de vocês estão me olhando com os olhos desse tamanho aqui, planejamento, pastora. Pois eu quero dizer uma coisa. Nada é por acaso se tu está servindo a Deus. Há um planejamento que Deus já fez. Amém? Então você precisa acreditar no que Deus está fazendo. Mas eu não estou vendo nada. Enxergue pela fé. Sabe? A mulher de Manoá foi pedido o que comer, o que evitar, como viver, tudo antes do nascimento. E a Bíblia nos diz em Provérbios, instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, quando nós olhamos para o sistema familiar, nós vemos que os sistemas familiares transmitem muito mais do que genes. Nós transmitimos muito mais do que células, cor de olhos, cor de pele, jeito do cabelo. Nós transmitimos padrões, nós transmitimos crenças, traumas, mas também nós podemos transmitir bênção. Então a instrução dada à mãe de Sansão reconhece que o filho já estava sendo formado dentro de um campo sistêmico antes mesmo desse filho nascer. Ele já estava ali, Deus já estava preparando o campo desse filho, Deus já estava preparando o ambiente familiar, Deus já estava preparando o entorno de onde esse menino seria gerado. As escolhas dessa mãe, o que comer, o que evitar comer, como viver esse tempo de gestação desses 9 meses, eram informações que moldavam o sistema interno de Sansão. Isso que a ciência chama de epigenética e que a Bíblia chama de consagração.
Deus consagra os nossos ventres, nosso ventre é consagrado a Deus, e Deus recebe esse propósito nosso quando nós, como mães, dizemos: Senhor, eis-me aqui, aqui está meu útero, e eu quero que ele seja gerador de homens ou mulheres que façam a diferença neste mundo. Essa oração eu fiz sobre meus 3 filhos, sabe? Quando eu soube que estava grávida, a primeira oração que eu fiz sobre cada um deles: Senhor, que esse filho que tu me enviasse, ele venha para fazer a diferença lá fora, ele não seja mais um na multidão. Que ele venha para fazer a diferença de ser humano, de compromisso, de honestidade, de empatia, de sensibilidade, um ser humano que sirva a humanidade, que sirva a ti, consequentemente. E eu lembro que todas as manhãs, enquanto fazia meu devocional, enquanto estava grávida, eu não só orava, mas também cantava. Gostava de cantar todas as músicas que vinham na minha mente enquanto estava gerando. Colocava as mãos sobre o meu ventre, cantava e profetizava sobre cada um deles. Queridos, eu não sei o que vai acontecer com meus filhos. E não tenho poder sobre isso. E também nós vamos ver que a mulher... A mãe de Sansão também não teve muito controle sobre isso. Mas as escolhas enquanto esse filho era gerado, ela fez direitinho. Ambas, tanto a Bíblia como a ciência apontam para uma verdade absoluta, que o ambiente formado pela mãe é o primeiro ambiente que um ser humano vai experimentar antes de chegar a esta terra, antes de chegar a sair para fora, né? Começar a viver a sua vida aqui fora. Então, suas decisões hoje, mulher, impactam o teu útero. Sabe? Não estou falando aqui só para as mães. Estou falando para todas as mulheres. As nossas decisões têm um impacto tremendo sobre o destino que os nossos filhos terão. Porque o espiritual é transmitido. Não é só a biologia, é o espiritual, é o emocional. Como está a nossa vida com Deus, como mães? No que nós estamos acreditando enquanto geramos os nossos filhos? Isso é tão importante porque seus filhos recebem de Deus. Mas primeiro eles passam por ti. Deus está ali, cuidando desse filho, mas toda a informação que Deus manda sobre ti é recebida em ti. E esse filho capta essa informação. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Vemos também na mãe de Sansão o chamado do filho, isso é tão importante. Porque o chamado do filho não substitui a formação de caráter. Olha só, Sansão era um menino do ventre da sua mãe, chamado a ser juiz de Israel, um homem que começaria, diz ali a profecia, ele vai ser um homem que começará a libertação de Israel. Olha que responsabilidade. Olha, eu me imagino na pele dessa mulher, porque... eu não tive nenhuma palavra nem parecida com isso. Olha, tu estás gerando um filho que vai ser o presidente da República e vai trazer muita paz sobre este país. Imagina você recebendo essa notícia, né? Aí a gente ia pensar, coitado. Ô, Senhor! Mas eu penso que eu acho que ela como mulher normal, né? Ela deve ter pensado também um pouco isso. Aqui a Bíblia não nos diz nada, aqui já estou viajando, né? A maionese. Mas eu penso que ela, como mulher, deve ter pensado: meu Deus, ele será um libertador, mas o que isso implicará? Porque a gente só vê a grandeza, o libertador. Mas o que foi a vida de Sansão? Era guerra, 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 matança, matança, matança. Vinham os inimigos, ele matava, essa era a vida dele. Então, nós olhamos para o chamado de Sansão e vemos que Sansão tinha um chamado, mas falhou na sua vida pessoal. De repente, esse menino consagrado que não tomava vinho, que não comia nem uva, porque diz que a uva, de repente, né, diz assim, mas por que ele não podia comer uva? Porque
A uva, lembra que num tempo que não tinha geladeira, né? Então a uva, se ela é deixada um pouco a intempérie, tem muito calor, ela pode começar a fermentar. E isso já seria o que Deus não se entendia dentro do padrão de Deus para ser um nazireu. Outra coisa que acontece, os nazireus não podiam tocar em cadáveres. Sansão, no meio do caminho, acha um panal dentro de um leão que estava morto, um cadáver de um leão, acha um panal de mel, quer comer aquele mel, ele pega aquele mel dentro do cadáver, bota as mãos no cadáver, tira o mel do cadáver, come aquele mel. Ele quebra todos os padrões, todos os quesitos do nazireu. Eu posso dizer e afirmo que ele quebrou com tudo, porque ele foi um homem que se foi para farra. Né? Mas é interessante porque Deus não tira a força de Sansão, mesmo ele indo para a farra. Eu fico olhando isso. Deus não tira a força de Sansão porque ele mexe no cadáver. A força de Sansão continua com ele. Mas Deus vai trabalhando no coração de Sansão porque ele vai levando, deixando Sansão. E aí nós olhamos e vemos que uma coisa tremenda, que num sistema o chamado abre portas, mas o caráter determina se nós vamos permanecer dentro desse chamado. É o nosso caráter que vai determinar. É o caráter desse filho. Sansão é um exemplo clássico de alto potencial sistêmico com baixa regulação interna. Era uma pessoa totalmente entregue aos desejos. Seus desejos o comandavam. Ele tinha força para derrotar exércitos, para matar 1000 homens, mas não tinha estrutura para governar seus próprios impulsos. Olha que coisa tremenda, aquele homem tão forte. Uma mulher de 1,5 metro comandava a cabeça dele. Comandava sua sexualidade, comandava seus pensamentos, determinava o que ele tinha que fazer, a ponto de descobrir o seu segredo da força. Está nos meus cabelos, ele disse para ela. Ela começou naquele 1,5 metro, fico pensando Dalila 1,5 metro, porque eu imagino Sansão do tamanho daquela porta, né? Imagino Dalila uma mulherzinha pequenininha, bonitinha, mas, né? E diz que ela foi trabalhando a cabeça dele, né? Ai, tu me amas, mas tu não me falas o segredo da tua força. E ela sendo usada pelos inimigos, né? E ele não, e ele vai enganando ela, e ele vai enrolando. Sabe como é homem? Quando não quer falar, ele enrola, né? Não sabemos bem como é que é. E ele não quer falar, mas o que aconteceu? Sei que, e enrola. E foi isso que Sansão foi fazendo com ela, até que ela encheu tanto o saco dele, mas aí ela começou a apelar, começou a chorar. Tu não me amas, começou a chorar. Eu sou a pior das mulheres, eu sou a mulher mais... E ele então, quando vê as lágrimas dela, o poder que tem uma mulher quando chora diante de um homem. Ele então conta para ela o segredo da sua força. Aí, em 2 toques, chegaram os inimigos, cortaram seu cabelo, acabou o homem forte. Sabe? Eu olho para essa história e vejo que quando o caráter não é formado junto com o chamado, amados. E aí falo para todos nós cristãos, não é só para a mulher. Quando o nosso caráter não é alinhado ao chamado de Deus sobre a nossa vida, o próprio dom se torna um instrumento de destruição para nós. Ah, mas eu tenho esse dom, sim, fantástico. Porque o dom é irrevogável. A força de Sansão estava ali todo o tempo. O dom estava ali. Mas nós decidimos que vamos querer usar o dom para Deus ou para nossa destruição. Ah, tem gente que é muito eloquente, mas só fala abobrinha. Ah, tem gente que como toca o piano e essa guitarra e como canta. Mas eu vou dar esse dom para o quê? Eu vou fazer o quê com esse dom? Eu tenho a liberdade, isso se chama livre-arbítrio, de colocar esse dom e alinhar o meu caráter a Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, com isso que eu tenho na mão, te servir do jeito que tu me chamaste para ser diante de ti. Ou decido, Senhor,
fazer da minha vida o que me dá na telha, escolher quem eu quero, escolher da minha cabeça o que bem entendo e vou deixar as coisas. Ai, amados, sabe? Isso é uma prisão tão grande, a gente decidir por nós, sabe? É uma prisão. Parece liberdade, mas se torna uma prisão. Porque nós vamos então decidindo, vamos cometendo erros, e a nossa vida vai formando emaranhados, como a gente diz, né? Vai formando nós. E nós vamos depois tentando desenrolar aqueles nós que nós mesmos fizemos. Então, o ponto fraco de Sansão eram as mulheres filisteias. Era exatamente a porta de entrada do inimigo no seu sistema de vida. Mas Sansão não falhou por falta de chamado, mas porque ele decidiu cair fora desse chamado. No fundo, ele decidiu isso. Então, não basta orar pelos nossos filhos, amadas. Claro que nós oramos, é fundamental a oração. Mas sabe, às vezes nós deixamos de fazer o nosso papel de mãe. Eu vou deixar isso nas mãos de Deus. Eu lembro do meme que lá em casa está correndo muito, dizer assim, Senhor, eu vou deixar isso nas tuas mãos, em teu nome. E aparece Jesus e diz, em nome de quem? Né? Não sei se vocês viram isso na internet, é muito engraçado, né? Porque aparece Jesus e diz, em nome de quem que tu tá falando, né? Tipo, nós gostamos de transferir para Jesus algo que é responsabilidade nossa. Se Deus nos deu como mães, se Ele nos fez mães, se Ele nos deu o dom da maternidade, é a nós que compete o ensino desse filho, a correção, a disciplina, o chamar, vamos conversar, vamos aqui conversar isso tá errado, dizer o que tá errado, falar o que tá errado. Isso não tá bem, isso não é legal. Por quê? Por isso. Isso se chama disciplina, isso se chama correção, isso se chama formação de um ser humano. Isso é responsabilidade nossa. Não só da mulher. Não, claro que não. Tem que ter um pai. Mas não transfira essa responsabilidade para ninguém. Não adianta só orar, não adianta só clamar a Deus, Senhor, transforma meu filho, mas essa tarefa é minha. Enquanto ele é pequeno, eu preciso transformar ele. Eu preciso corrigir, eu preciso desentortar, eu preciso apontar o caminho por onde ele tem que ir. Não é por aqui, é por ali. E nós precisamos estar sempre nesse chamado a sermos mães. É preciso formar caráter, é preciso formar identidade, é preciso formar domínio próprio nos nossos filhos. E para isso nós precisamos ser fortes. Nós vamos precisar dizer não. Nós vamos precisar ser os chatos, as chatas. Nós vamos precisar ser aquelas mães que, sabe? E eu digo sempre, agradeço a Deus pelas mães chatas, porque são elas que vão gerar aqueles filhos bons. Sabe? Por trás de uma mãe chata sempre tem um filho que lá na frente vai agradecer, mãe, muito obrigado, porque, sabe? Tu me ensinou a ser um cidadão, um ser humano para esse mundo. E nós queremos nessa noite encerrar dizendo que, embora Sansão tenha falhado na sua missão, no meio ali, né? Falhou muitas vezes. Isso não invalidou de jeito nenhum o papel da mãe dele. Ela foi uma mulher que fez perfeitamente o que ela tinha para fazer. A mãe de Sansão cumpriu o seu papel com excelência. Ela cumpriu, ela obedeceu cada passo que o anjo falou para ela. Ela levou à risca cada coisinha que ela tinha que fazer. Ela viveu intensamente o seu chamado de mãe de Sansão. Recebeu a palavra, obedeceu as instruções, criou o filho num ambiente de temor a Deus. Mas sistemas também reconhecem o livre arbítrio como algo incontrolável. Nem sempre nós vamos conseguir controlar. Mas agora o que eu faço? Eu ensinei tudo direitinho, pastora. Mas olha só meu filho agora. Olha, queridas,
eu tenho que dizer para todas nós, e eu que lido e ouço mulheres, estou sempre ouvindo elas. É incrível como nós mulheres gostamos de carregar o peso da culpa pelo que os nossos filhos decidem. A gente diz, eu tive a culpa, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer. E a gente carrega uma culpa. Nós vamos dizer, nos culpando por coisas. Mas sabe, de repente esta mulher em algum momento, ela sentiu alguma coisa. Senhor, o que eu fiz de errado? Mas quando eu olho para ela aqui, toda a história dela, eu digo, Senhor, ela só fez as coisas certas. Porque quando Sansão decidiu ir atrás das filisteias, que não eram mulheres que eram dentro do povo dele, a mãe e o pai chamaram ele e disseram, vem aqui, ó. Não tem mulher aqui do nosso povo que tu tem que ir lá procurar lá fora? Não tem mulher aqui que te sirva que tu tem que olhar lá para fora? Essas mulheres que nem conhecem a Deus. A mãe de Sansão fez seu trabalho muito bem feito. Ela trouxe a consciência. Ela trouxe o aviso. Ela foi boca de Deus na vida do seu filho. Agora, o que seu filho decidiu, chega uma idade, amadas, que nós não vamos ter mais condições de ter o controle das coisas, porque os nossos filhos, enfim, se tornam adultos. E mães são mães criadoras de crianças, adolescentes, mas de adultos, somos mães que acompanham, que cuidam, que estão ali, que são ouvidos, que são apoio, mas a gente não tem mais poder de correção quando um filho se torna adulto. Não há mais o que fazer. Nós podemos, de repente, trazer um conselho se nos pedem. Olha, cuidado isso aqui. E eu vou te dizer sinceramente, eu mãe, já não peço que me peça um conselho, eu já vou dizendo. Não dá. Filho que mora comigo, não dá para ficar quieto. Os que já foram, né? Aqui tá minha filha abençoada, a Brenda, né? Mas, e ela sabe, não fico me metendo na vida deles. A vidinha deles. A bênção é deles, as decisões são deles. Confio naquilo que ensinei. Às vezes me chama mãe, não sei o quê. Eu acho que é isso aqui. Eu acho que tem. Mas se não me chamou, não dou pitaco. Agora, filho que vive comigo, vou soltando a corda, né? Vou deixando. Mas quando chegou, onde a liberdade invadiu a liberdade minha, opa. Não dá assim. Vamos botar ordem aqui no puleiro. Porque tem que ser assim, amados. Eu não posso deixar que um filho que mora comigo, o bonitinho que já tem 40 anos nas costas, venha bagunçar minha vida. Entendeu, mãe? Você precisa se libertar disso. Porque o filhinho que decidiu viver a vidinha de Sansão, uma hora aqui, outra hora lá, outra hora naquele puleiro, outra hora naquele das filisteias, com Dalila, com não sei o quê, volta para casa da mãe todos os dias, arrebentado. E a mãe, ai, meu filhinho, grita que nem galo. E a mãe, ai, sim, meu amor, meu filhinho, não. Calma aí, aqui tem regras. Aqui tem lar onde, se a tua liberdade avançou sobre a minha, já não é liberdade. Nós precisamos ser essas mães chatas muitas vezes. Colocar o limite, sim. Sem sentir culpa, mãe. Sem sentir culpa. Cada filho chega a um ponto em que o sistema familiar já não determina suas escolhas. Ele passa a determinar as próprias. Então, a mãe forma o solo, prepara esse solo, mas o filho decide o que vai plantar nesse solo. É uma escolha que o filho vai fazer e nós vamos olhar com alegria o que meu filho está plantando. E que coisa boa quando nós vemos as sementinhas do bem sendo plantadas num solo em que nós preparamos. Dá tanta alegria. Dá tanta alegria como mãe ver um filho que tem plantado naquele solo só sementes boas. E nós começamos a ver as plantinhas crescendo, dando seus frutos. E nós enxergando a nossa missão concretizada ali. Fiz um bom trabalho. Outro dia eu ouvi uma mãe dizendo para mim, né, aqui da igreja, eu sinto que fiz um bom trabalho com meu filho. Porque eu vi isso. E ela estava feliz.
Que coisa boa, amados, quando nós, amadas, uma mãe pode formar o caminho, mas cada filho decide se vai caminhar nele ou não. Que nesse Dia das Mães, nós possamos olhar para esse dom da maternidade. E eu quero falar especialmente para mulheres que de repente sentem culpa por coisas que de repente, que sim, erramos, claro que vamos errar. Mas, sabe, Deus está nos chamando nessa noite para a gente se libertar dessa culpa. Para a gente sair dessa prisão. E a gente dizer, Senhor, me ajuda a acreditar que aquilo que eu plantei no coração do meu filho, houve coisas boas. Eu dei o que eu consegui dar. E nós que somos filhos, olhar para as nossas mães e dizer assim, a minha mãe fez o que ela podia fazer. Ela não conseguiu fazer melhor que isso. Porque a informação que ela tinha era essa. Ah, mas a minha mãe, aí nós vemos a lista de queixa dos filhos, né? Ah, minha mãe fez isso, fez aquilo. E eu quero te dizer uma coisa, filho. A tua mãe fez aquilo que ela podia fazer. Ela não conseguiu fazer melhor do que isso, porque ela também não teve uma mãe que capacitou ela a fazer melhor que aquilo. Ela recebeu aquilo ali também. Se nós olhássemos com esse olhar de misericórdia sobre as nossas mães e dizer, mãe, obrigada porque mesmo com as falhas, eu estou aqui e tu me criou e eu tenho coisas positivas dentro de mim, sim. Não tudo foi ruim. Houveram coisas que ficaram em nós. Eu quero que a gente fique de pé nessa noite.